Uma mãe, após uma noite fora de casa, jamais imaginaria que, ao retornar, sua vida viraria um verdadeiro pesadelo. Ao invés de encontrar paz, foi recebida por uma cena que parecia mais saída de um filme de terror. Algo terrível havia ocorrido em sua ausência, e assim começava uma das investigações mais complexas da polícia. Embora várias pistas e mensagens enigmáticas fossem descobertas, o mistério permaneceria sem solução por quase 3 décadas. Somente 26 anos depois, um evento inesperado traria à tona a verdade que todos buscavam. Robin Cornell nasceu em 30 de novembro de 1978, na ensolarada Flórida. Ela cresceu cercada pelo amor de sua mãe, Jan, e sua irmã mais velha. Desde cedo, a ausência do pai fez com que Jan assumisse, sozinha, a criação de suas filhas. Robin, com seu espírito aventureiro, estava sempre à procura de novas experiências. Quando completou 10 anos, a família se mudou para a tranquila cidade de Cape Coral. Jan, que trabalhava em um hospital local, encontrou uma casa perto de seu novo emprego, facilitando sua rotina. Com sua filha mais velha já morando fora para estudar, restava apenas ela e Robin. Rapidamente, Robin se adaptou à nova cidade. Fez amigos com facilidade na escola, se envolveu em esportes e logo transformou o lugar em seu novo lar. Nos momentos livres, sua paixão por explorar a natureza com os amigos florescia, mas seu verdadeiro amor eram os animais. Em um momento marcante, encontrou um pássaro ferido e, sem hesitar, levou-o para casa para cuidar dele até que estivesse pronto para voar de novo. Enquanto isso, Jan também encontrava um novo equilíbrio em sua vida. Além de seu trabalho, começou um relacionamento com um homem chamado Donald. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha espaço para construir sua vida pessoal. Foi nesse período que Jan também conheceu Lisa, uma colega de trabalho que, com o tempo, se tornaria sua melhor amiga. Com o passar dos meses, em maio de 1990, Jan sugeriu que Lisa se mudasse para sua casa. Com dificuldades financeiras para manter um aluguel sozinha, Lisa aceitou a proposta. Além de ajudar com os custos, a casa de 2 andares oferecia bastante espaço, incluindo um quarto de hóspedes. Logo após a mudança, Lisa se aproximou de Robin, que tinha 11 anos, criando um vínculo de amizade e cuidado. Lisa também se dispôs a cuidar de Robin nas noites em que Jan precisasse trabalhar. Na noite de 9 de maio, uma semana após Lisa ter se mudado, Jan planejava visitar Donald para assistir a um jogo juntos. Inicialmente, pensou em cancelar seus planos, já que não queria sobrecarregar Lisa com a responsabilidade de cuidar de Robin por toda a noite. Mas Lisa a tranquilizou. Vai ser um prazer passar o tempo com ela, disse. Com isso, Jan saiu, com a ideia de retornar em algumas horas, já que tinha um turno cedo no hospital na manhã seguinte. No entanto, enquanto assistia à TV, acabou adormecendo. Quando despertou, já eram 3 da manhã. Ela se arrumou rapidamente e voltou para casa. Chegando à porta de entrada, Jan notou algo estranho. A porta estava trancada com as 2 fechaduras, sendo que ela só possuía a chave da fechadura superior. Surpresa, tentou destrancar a porta, e foi então que ouviu passos dentro da casa.
Inicialmente pensou que Lisa estava vindo abrir para ela. Mas logo os passos cessaram. Após bater várias vezes sem resposta, decidiu contornar a casa e tentar entrar pela porta dos fundos. Ao chegar na porta dos fundos, Jan encontrou-a levemente aberta. Já eram 4 da manhã, e a escuridão da casa aumentava sua apreensão. Apesar do medo crescente, ela tentou se convencer de que Lisa havia deixado a porta aberta por descuido, talvez ao deixar os gatos saírem. Contudo, ao entrar na casa e chegar à cozinha, a inquietação se transformou em desespero. Fotos de Robin e sua filha mais velha, que costumavam ficar penduradas na parede, estavam agora dispostas de forma estranha sobre uma tábua de passar roupas. O ambiente estava caótico, com objetos espalhados e quebrados, e o cenário indicava que algo terrível havia acontecido. Em pânico, Jan subiu as escadas em direção ao quarto de Robin, onde encontrou uma cena devastadora. Sua filha estava deitada no chão, com hematomas visíveis e parte de suas roupas abaixadas. Ao tocar o corpo de Robin, Jan sentiu que estava frio. Apesar do choque, tentou desesperadamente salvá-la. Ela chamou uma ambulância, mas no fundo sabia que era tarde demais. Enquanto os vizinhos eram acordados pelos gritos de dor e desespero de Jan, a polícia chegava ao local para iniciar a investigação. Logo ao entrar na casa, os policiais confirmaram a morte de Robin. No entanto, as descobertas não pararam por aí. No quarto de hóspedes, encontraram o corpo de Lisa, também coberto de hematomas. Ambos os corpos foram rapidamente levados para exames médicos, enquanto a polícia buscava pistas. Logo, encontraram várias bitucas de cigarro que não pertenciam a nenhuma das moradoras. E, no quarto de Jan, um conjunto de chaves de carro de um modelo Toyota da década de 80, possivelmente deixado pelo assassino. Além disso, a polícia concluiu que o agressor havia tomado banho na casa após cometer os crimes, pois ainda havia água fresca no banheiro. Ao analisar o local, perceberam também que o autor havia deixado suas meias na cena, sem que pudessem entender o motivo por trás desse comportamento. Com a ajuda de Jan, a polícia identificou vários itens que haviam sido roubados, incluindo a carteira de motorista de Lisa, seus cartões de crédito e um relógio gravado com uma mensagem para seu namorado. Estranhamente, os itens roubados não eram particularmente valiosos, o que intrigou os investigadores. As fotos de Robin, cuidadosamente organizadas, sobre a tábua de passar, sugeriam que o assassino queria transmitir uma mensagem, talvez para Jan ou para a polícia. Por conta da complexidade do caso, os investigadores locais logo solicitaram apoio da Polícia Estadual. A perícia forense entrou em ação, vasculhando a casa em busca de qualquer pista. Ao examinar o quarto de Robin, encontraram material biológico nos lençóis, que foi enviado para análise. Embora o uso de DNA já fosse possível na época, o processo demorava mais do que o esperado. Enquanto aguardavam os resultados, o legista determinou que tanto Robin quanto Lisa haviam morrido por asfixia, provavelmente após sofrerem agressões físicas. Ambos os corpos mostravam sinais de abuso, e material biológico do agressor foi extraído do corpo de Robin e enviado para análise. Um fio de cabelo masculino também foi encontrado no corpo de Lisa, aumentando a expectativa por respostas.
Enquanto aguardavam os resultados do DNA, a polícia começou a investigar possíveis suspeitos. Jan mencionou que, nas noites anteriores ao crime, havia ouvido ruídos estranhos. Ela relatou ter escutado o portão do quintal rangendo, e até sons que pareciam alguém tentando abrir a porta deslizante. No entanto, estava sempre escuro, e Jan não conseguiu ver quem poderia estar ali. Na manhã do crime, ao despertar, avistou um homem do lado de fora de sua janela. Ele sorriu e desapareceu rapidamente. Assustada, Jan decidiu não chamar a polícia, imaginando que poderia ser algum vizinho. Essa informação imediatamente levou os detetives a investigarem os vizinhos, tanto os que moravam no complexo quanto nas áreas próximas. Todos os homens foram interrogados, seus álibis foram verificados e amostras de DNA foram solicitadas. Após esse processo, 19 suspeitos iniciais foram identificados. Com o avanço das investigações, a lista foi reduzida para 10 nomes, mas a polícia não conseguiu vincular nenhum deles diretamente ao crime. Ao mesmo tempo, a análise das amostras de DNA encontradas na cena do crime começou a dar frutos. O DNA extraído do corpo de Robin, dos lençóis de sua cama e do travesseiro indicava que todas as amostras pertenciam ao mesmo homem. No entanto, uma grande decepção tomou conta dos investigadores. Não havia correspondência no banco de dados do FBI. O DNA também não correspondia às amostras fornecidas por alguns dos vizinhos. Infelizmente, nem todos os moradores estavam dispostos a fornecer voluntariamente seu material genético, o que levou os detetives a focarem sua atenção em um desses indivíduos. Com a ajuda de outros vizinhos, a polícia descobriu que esse homem em questão tinha um comportamento suspeito, sendo visto várias vezes espiando pelas janelas das casas, embora nunca tenha sido formalmente acusado de nenhum crime. A desconfiança aumentou quando ele se mudou para outro estado logo após os assassinatos. A polícia viajou até o Missouri para interrogá-lo, mas apesar das suspeitas, não conseguiram provas suficientes para vinculá-lo aos assassinatos. Quando mostraram a Jan uma foto desse homem, ela afirmou que ele se parecia com a pessoa que havia visto do lado de fora de sua janela. Mas isso não foi suficiente para uma acusação. Em meio a tantas pistas, uma moradora relatou ter visto um carro desconhecido circulando pelo complexo no dia anterior aos assassinatos. Ela descreveu que o veículo, conduzido por um homem usando um boné vermelho, parecia estar investigando a área. Contudo, a polícia não conseguiu rastrear o carro ou identificar o motorista. Outra linha de investigação foi o conjunto de chaves de Toyota encontradas no quarto de Jan. Os detetives checaram todos os registros de carros semelhantes, mas essa pista também não resultou em novas descobertas. Portanto, considerando que vários itens pessoais de Lisa foram levados, incluindo o relógio gravado para seu namorado, os investigadores levantaram a hipótese de que o autor do crime poderia ser alguém próximo a ela. Investigaram o namorado de Lisa, assim como seus antigos relacionamentos, mas nada conectava essas pessoas ao crime. Aos poucos, o caso foi esfriando. Por meses, a polícia continuou investigando, comparando o DNA de novos suspeitos com as amostras obtidas na cena do crime, mas cada nova pista parecia levar a um beco sem saída. Enquanto isso, Jan fez diversos apelos ao público, implorando por qualquer informação que pudesse ajudar a resolver o mistério. Ela não conseguia entender como ninguém no complexo tinha ouvido ou visto algo naquela fatídica noite.
O caso de Robin e Lisa chegou à televisão nacional, o que gerou centenas de dicas, mas, novamente, nenhuma delas levou a uma descoberta concreta. Depois, algum tempo se passou, e somente um ano após os assassinatos, um novo suspeito surgiu. Um homem de 27 anos, que vivia nas redondezas, confessou ter matado 3 pessoas ao longo dos anos. Ele até afirmou que, se não fosse preso, teria matado novamente. Naturalmente, os detetives do caso de Robin e Lisa investigaram suas possíveis conexões com o crime, mas ele foi descartado como envolvido. Com o tempo, a investigação parou completamente. A polícia ainda afirmava que o caso não havia sido abandonado, mas sem novas pistas, não havia muito o que fazer. Jan, por sua vez, continuava a dar entrevistas esporádicas, expressando esperança de que um dia o assassino seria levado à justiça. Nos anos que se seguiram, o caso permaneceu sem solução, até que, em agosto de 2016, um evento inesperado mudou tudo. A polícia de uma cidade próxima prendeu um homem de 54 anos por atacar seu próprio filho com uma espingarda de ar comprimido. Embora o filho não tenha sofrido ferimentos graves, a lei exigia que o suspeito fornecesse uma amostra de DNA para o banco de dados. Quando seu perfil foi inserido no sistema, a correspondência que a polícia de Cape Coral tanto esperava finalmente surgiu. O DNA do homem coincidia perfeitamente com as 3 amostras de sêmen encontradas na cena do crime em 1990. O nome do homem era Joseph Ziller. Logo, os investigadores não perderam tempo. Eles solicitaram imediatamente uma nova amostra de DNA de Joseph para confirmar a correspondência. Como ele já estava sob custódia, a coleta foi feita rapidamente e a análise posterior confirmou o que já suspeitavam. Joseph era o responsável pelas amostras de DNA encontradas no corpo e na cama de Robin. Joseph, que tinha 28 anos na época dos assassinatos, tinha um histórico criminal relativamente leve, com delitos menores, como posse de arma ilegal e venda de itens roubados. Logo após os assassinatos, ele foi preso por esses crimes, mas, como a lei na época não exigia a coleta de DNA para esses delitos, ele nunca foi incluído no banco de dados. Assim, seu nome jamais havia sido considerado nas investigações. Ele morava em uma cidade vizinha na época dos assassinatos, o que também contribuiu para que sua existência passasse despercebida pelos detetives. Com a descoberta do DNA, Joseph foi preso e, apesar de negar qualquer envolvimento nos assassinatos, o promotor anunciou que buscaria a pena de morte. Dado o peso das evidências de DNA, o julgamento parecia simples, mas o comportamento de Joseph no tribunal tomou um rumo inesperado. Finalmente, quando o julgamento de Joseph Ziller começou em 8 de maio de 2023, quase 33 anos após os assassinatos, todos esperavam que o caso fosse resolvido rapidamente. A promotoria apresentou suas provas, com base principalmente nas 3 amostras de DNA que ligavam Joseph à cena do crime. O promotor argumentou que Joseph havia agido de maneira calculada e metódica. Ele entrou na casa, matou Robin e Lisa, abusou de ambas, tomou banho no local e depois organizou as fotos de Robin na tábua de passar, como uma mensagem bizarra. O promotor afirmou que a pena de morte era a única punição justa para tamanha brutalidade. Ao longo de todo o processo, Joseph não demonstrou o menor arrependimento.
Ele teve mais de 7 anos, desde sua prisão, para confessar e dar algum alívio às famílias das vítimas, mas em nenhum momento admitiu sua culpa. Quando chegou a vez de seu advogado falar, a defesa não conseguiu apresentar nenhum argumento convincente. Não havia como negar as evidências de DNA. Em vez disso, o advogado de Joseph tentou desviar a atenção, sugerindo que talvez outra pessoa tivesse cometido o crime e que Joseph havia sido injustamente acusado. Além disso, ele alegou que Joseph não tinha motivo para matar as vítimas. O advogado também sugeriu que o assassino provavelmente conhecia Jan e estava tentando machucá-la. A promotoria rapidamente trouxe um perito ao tribunal para desmentir essa afirmação absurda. O especialista explicou que as evidências biológicas eram claramente recentes e que, se estivessem nos lençóis por meses, isso teria sido facilmente detectado durante os exames iniciais. Além disso, parte do material genético havia sido encontrado no corpo de Robin, o que desmoronava completamente a história inventada por Joseph. Mesmo diante de provas incontestáveis, Joseph continuava a lançar insultos contra Jan e a ignorar os conselhos de seus advogados. O comportamento de Joseph só piorava sua situação. Apesar dos repetidos apelos de seus advogados para que ele se controlasse, ele persistia em suas atitudes agressivas, facilitando o trabalho da promotoria. O júri levou apenas 5 horas para chegar ao veredicto. Joseph foi considerado culpado pelos assassinatos de Robin e Lisa. Agora, restava ao tribunal decidir a sua sentença. A promotoria argumentou que a pena de morte era a única resposta justa para alguém que não mostrava nenhum arrependimento e que havia cometido crimes tão atrozes. Com o veredito de culpa, seus advogados fizeram um último esforço para evitar a pena de morte. Eles argumentaram que Joseph havia tido uma infância difícil, com um pai abusivo, e sugeriram que ele sofria de distúrbios mentais que o tornavam inelegível para a pena de morte. Além disso, a defesa trouxe à tona um acidente de moto que Joseph havia sofrido em 1998, alegando que ele havia perdido parte de sua memória devido a esse incidente. No entanto, especialistas médicos que examinaram Joseph ao longo dos anos não encontraram nenhuma evidência que sustentasse essas alegações. Eles afirmaram que Joseph era totalmente consciente de suas ações e havia planejado os assassinatos com antecedência. Portanto, era perfeitamente elegível para a pena de morte. No final de junho de 2023, Joseph foi levado de volta ao tribunal para sua sentença final. Ao caminhar em direção ao banco dos réus, ele fez um gesto para que seu advogado se aproximasse, como se quisesse dizer algo. Mas, de repente, Joseph atacou seu próprio advogado, desferindo uma cotovelada em sua cabeça. A corte ficou em choque e os seguranças tiveram que contê-lo rapidamente. O juiz, sem mais delongas, condenou Joseph à pena de morte. Ele foi levado de volta à prisão, onde aguarda a execução até hoje. Jan, juntamente com os familiares de Lisa, expressou gratidão a todos os envolvidos por finalmente trazerem justiça para Robin e Lisa. Embora Joseph nunca tenha admitido sua culpa, as evidências deixavam claro seu envolvimento nos crimes, e as famílias das vítimas puderam, ao menos, encontrar algum encerramento. No entanto, a história da família Ziller não termina por aí. Em fevereiro de 2024, o filho de 32 anos de Joseph foi preso por possuir materiais ilegais
envolvendo menores. Agora, ele enfrenta a possibilidade de passar muitos anos na prisão e pode até acabar cumprindo pena na mesma instalação onde seu pai aguarda sua execução. Este caso nos lembra de algo crucial. Por mais que a justiça pareça lenta, ela pode, eventualmente, prevalecer. A dor de uma mãe que perdeu sua filha de maneira tão brutal é uma ferida que jamais cicatrizará completamente, mas o encerramento do caso oferece uma espécie de alívio. Mesmo assim, a reflexão vai além. Levou 26 anos para que a verdade viesse à tona. Quantos outros casos similares, deixados à margem do esquecimento, ainda aguardam uma solução? Agora cabe a nós refletirmos. Como sociedade, será que podemos fazer algo para acelerar a justiça? Ou a paciência é parte necessária desse processo? O que você pensa sobre isso? Compartilhe suas ideias e reflexões. Considere se inscrever no canal e deixar um like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.